antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Essa palavra é maravilhosa, porque Isaías ele está falando com o povo de Deus a respeito do Deus de resgate. Ele está inserindo nas pessoas aquilo que Deus pode fazer em todo e em qualquer momento. Há momentos que nós limitamos o nosso Deus, mas Ele é um Deus que para Ele não existe impossível. Se eu fosse você, eu estou dando glória, porque você pode ter chegado aqui com uma doença, o qual o médico disse tem 2 dias, tem 3 meses, e eu já declarei através desse altar, o qual eu creio que há poder, que para Deus nada é impossível. E baseado no livro de Isaías, porque a Bíblia diz que quando Isaías está falando a respeito desse Deus de resgate, o povo israelita já tinha passado por grandes festas, já tinha passado por muitas alegrias, e aí veio a aflição. E quando Deus quis restaurar, ou melhor, quando Deus avisou que iria restaurar, eles já não acreditavam mais no poder sanador de Deus. Ei, querida, não importa o que você enfrentou ontem, nosso Deus é um Deus de resgate. Ele é suficiente para trabalhar no teu presente e te dar vitória no teu futuro. Eu venho de uma família de estado vulnerável. Eu venho de uma família onde nós enfrentamos alguns desafios hoje que eu entendo que Deus permitiu que eu passasse para que eu tivesse a liberdade de ter alguma maturidade cristã, de entender que o sol é para todos, mas a chuva também. Eu consigo entender que as dificuldades é para todos e que a alegria é também. Às vezes nós somos tão egoístas que nós chegamos a pensar que nós somos a única bolacha do pacote. Eu quero dizer para você que geralmente a última bolacha do pacote ela está mole e quebrada. Não, mas você não, você está em cima, você está top, você é bênção e Deus está contigo. Dessa família de estado vulnerável, eu conheço um pai que ele não conheceu qual era a responsabilidade que ele tinha como paternidade dentro da casa. Um homem bruto, um homem com palavras torpes, alcoólatra. Não que seja errado ter amigos, mas ele valorizava muito mais os amigos do que a própria família. Isso fica um alerta muito importante para nós, que nós tenhamos amigos, mas que nunca esqueçamos a importância da nossa família, que nunca colocamos ou nunca coloquemos a nossa família em segundo lugar, mas pelo contrário, possamos saber investir e dar tempo de qualidade para aqueles que são nossos. Meu pai, ele tinha o vício da bebida, o vício do jogo, e através do vício que o meu pai tinha, ele foi deformando a minha mãe. Minha mãe tornou-se uma mulher quieta, brava, séria. Enfim, a minha casa era uma casa totalmente destruída. Mas eu era uma criança muito sapeca, uma criança falante, divertida. E eu descobri que quando criança, a minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu quero dizer para você que é lógico que hoje que eu sou adulta, não adianta nem você falar que eu sou linda porque eu sei que eu sou linda. Não adianta você falar que eu sou amada porque eu sei que eu sou amada. Não adianta você falar que eu sou especial porque eu sei que eu sou especial. Porque Deus curou as feridas do meu coração e mostrou o quanto eu sou poderosa, o quanto eu sou abençoada, o como Ele me escolheu, porque a Bíblia diz que é Ele quem nos escolhe. Muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado, mas Deus está dizendo, pode se esconder, mas quando eu escolho o escolhido, ele não tem escolha. Então a linguagem de amor hoje não é mais fala. A linguagem de amor para mim hoje é servir. Meu Deus, fez serviço para mim, me ama, passou minha roupa, meu Deus, está dizendo eu te amo com corações garrafais, lavou meu carro, é um espetáculo. Hoje é serviço. Quem está perto de mim, eu estou arrumando serviço. Vai passar roupa, vai, estou falando, vai me amar, vai me amar, vai me amar. Naquela linguagem de amor que eu não recebi dentro de casa, eu recebi no mundo. Aos 8 anos de idade, eu lembro que eu chegava em casa com os meus papéis escolares, com a lição de casa.
e eu não tinha ninguém para mostrar. Aos 8 anos de idade eu vinha correndo, contando para minha mãe as travessuras, os amigos, amigas novas que tinham chegado até mim. E a minha família não se importava com aquilo. Até que no meio do caminho, e não alguém distante, essa pessoa, frequentadora da minha casa, dono de um mercado na cidade, ele começou a me trazer para perto. Ele começou a dar o que eu não tinha em casa. Começou a dar tempo e palavras de afirmação. Ele dizia assim: Sandra, você é linda, você é inteligente, você é esperta. E aquele homem, eu com apenas 8 anos de idade, ele me estrupou. Eu passei pela dor da pedofilia. Eu fiquei na mão daquele pedófilo dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu ia atrás daquele pedófilo. Aquele pedófilo frequentava a minha casa. Por muitas das vezes eu via aquele pedófilo conversando com meus pais, e eles davam um sinal para mim que eu fosse ao encontro dele. Eu iria. E quando eu ia ao encontro dele, eu voltava com 2 pães, voltava com um bife, com uma lata de sardinha. E o interessante, que o que mais me machucou quando eu entendi o que estava acontecendo, que em nenhum momento meus pais perguntou de onde veio, como você conseguiu. Talvez você está achando que essa criança que está ali na escola, na igreja Kids, é responsabilidade dos pastores. Não é sua responsabilidade. Deus colocou na tua mão, é você que tem que cuidar. A Bíblia deixa muito clara para nós: vós pais, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Eu acho interessante que quando o filho começa a dar trabalho, a pessoa liga para o pastor: pastor, ore pelo meu filho. Eu gostaria de entender, você como pai, como mãe, aonde é que está a sua autoridade para colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e dizer: aqui não, Satanás, aqui tem mulher de oração, aqui tem homem de oração, a minha família não vai ser roubada, não vai ficar bagunçada. Não, eu não dependo de afirmação de ninguém. É eu mesmo que vou guerrear pela minha família e vou escrever uma história diferente pela minha família. Toma posição, homem. Toma posição, mulher pastora. Mas ela tem 8 anos e eu não dou conta. Eu não aguento ela. Oh, meu filho, se você não dá conta de uma criança, você não dá conta de você. Não, que é isso? Você tem que fazer ajeitar, se pôr no seu lugar, dizer, exercer aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu me deformo. E o meu pai, eu não vou contar aqui agora, depois você assiste no primeiro culto. O meu pai, ele morre aos 37 anos de idade, jovem, de um infarto fulminante. E fica uma mulher e uma criança com 12 anos, marota, rebelde, fofoqueira, ladra e prostituta. Você vai dizer: onde você aprendeu tudo isso? Em casa. Não, essa criança marota que você tem, ela é igualzinha a você. Essa criança mentirosa que você está criando, ela aprendeu a mentir com você. Pastora, como assim? É quando aperta a campainha, você olha, está aquele testemunho de Jeová, você fala para ela: vai lá e fala com o pai e a mãe não está. Você está ensinando a mentir. É quando a sogra chega: vamos ficar quietinho para nós não receber a sogra. Você está ensinando a mentir. Não, ela é mentirosa porque são os preceitos que você colocou na sua família. Ah, não, eu acho que ela puxou minha mãe. Eu acho que puxou a mãe do meu marido é igualzinha. Não, querida, a mãe do seu marido vai de vez em quando na sua casa, ela está indo sempre. Ficou a dica aqui. Mas ela aprendeu com você. Tem tantas mulheres que dão errado nos seus casamentos porque a sogra, quando eu falo sogra, seja mãe do homem ou mãe da mulher, ainda não aprendeu o seu lugar. Tem tantas mulheres que estão casadas e qualquer briguinha: vou para casa da minha mãe. E a mãe: vem aqui, filha. Não, fecha a porta. Fala: filha, vai resolver lá na sua casa. Você não escolheu, você não decidiu? Vai chorar lá, vai orar lá, vai expulsar o demônio da discórdia lá, não aqui em casa. Ei, mãe, eu aprendi um segredo: as duras dores. Eu tenho um filho de 39 anos, você já viu ele por aqui. Eu vivia endividada. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. O SPC e Serasa fazia chamada oral, ele dizia: Sandra Alves. E eu dizia: meu Deus, eu nunca vou sair dessa. E Deus falou assim: sabe esse cartão que você tem de aposentada? Eu sou aposentada. Para de dar para o seu filho, ele já é homem. Não, se o seu filho não cuidou do nome dele, ele não vai cuidar do seu. Para de ficar emprestando cartão para genro, para nora. Fala assim: não, você tem que aprender a viver com aquilo que você ganha. Você tem que aprender a dar sustento para a tua casa. Ah, meu Deus do céu, eu sei bem que é a última pregação, porque você não ia até a segunda. Tá? Começa a valorizar aquilo que Deus te deu, porque senão você nunca vai conquistar aquilo que Deus projetou para você. Quando eu me coloquei no meu lugar, quando eu
coloquei no meu lugar. Não, eu abençoo o meu filho, mas eu não me amaldiçoo para abençoar ele. Eu não deixo de pagar minhas contas para que ele venha fazer os gostos dele. Tem muitas mães que são aposentadas, que até gastam horrores em remédio e recebem o espírito de cura hoje, e muitas vezes não conseguem nem comprar o remédio, porque encontrou um filho folgado no caminho. Porque o meu menininho, quantos anos tem seu menininho mesmo? 35, 40, 50. Acorda, filha, coloca esse homem para trabalhar. Coloca esse homem, ele não pode pegar o seu cartão, ele tem que trazer dinheiro para dizer: mãe, eu estou aqui te honrando, porque você me criou. Maternidade dando retorno. Uma hora a maternidade tem que dar retorno. Então, os mais novos podem ficar bravos. Cartão da mamãe, a dica da pastora Sandra: posso falar? Não empresta mais não. Se perguntar, se ela foi a pastora Sandra que falou. Naquela casa ruim, foi pastor Natan, já livrei do Senhor. Coloquei toda a responsabilidade em mim. Naquela casa ruim, naquele lugar de dor da pedofilia, eu enfrentava a dor do abandono de uma mãe que não olhava as minhas dores, de minha mãe que não se preocupava com aquilo que eu sentia. Parece frio e calculista quando eu digo que aquele pedófilo me abandonou. Foi a primeira vez que eu me senti rejeitada. Foi a primeira vez que eu me senti uma mulher que... 12 anos, mulher. Olha que conversa. Tem gente que está com 12 anos e fala: ai, pastora, ora por mim, eu estou encalhada. Querido, seu automóvel nem combustível foi colocado ainda. Você está mamando no peito, está tendo piolho. Como que você está encalhada? É isso, está tomando Nescau da caixinha. Não é? Com 12 anos é Nescau de caixinha, Danoninho. Ai, não consigo arrumar namorado. Não, 12 anos eu não vou falar com menina de 12 anos. Estou falando com mulher madura. Eu com 12 anos eu comecei a ter nojo de mim mesma. Eu comecei a olhar para quem eu era, e eu comecei a ter um espírito de comparação. Eu começava a ver, eu via que eu era feia. Eu via que a minha família já tinha só minha mãe, já não tinha meu pai. Eu via que a minha mãe não era uma mãe muito legal. Eu fui percebendo algumas falhas, déficits dentro da minha casa. Eu lembro da minha mãe no terreiro, quando ela foi do terreiro espírita. Nós frequentamos a religião afro chamada candomblé durante um longo tempo da nossa vida. E eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, entregar a cabeça, ela ficou alguns dias retirada na cidade de Santos. E lá naquela cidade, quando eu fui com meus avós buscar minha mãe estava com um pano chumbo amarrado no corpo. Ela estava careca e ela estava toda torta no chão, endemoniada. Porque eu lembro que os cambonos, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia aquele escarro. Eu lembro que as galinhas passavam viva, minha mãe pegava a galinha, rasgava no dente e bebia aquele sangue. Olha que coisa terrível, né? Quantas humilhações eu vi minha mãe passar naquele terreiro. Hoje eu louvo a Deus, porque em todo tempo Deus tem exaltado a minha casa, Deus tem exaltado a minha história. Querida, a sua história não vai terminar como começou. Eu vim declarar dessa noite que independente de como você começou, a sua história não termina do jeito que começou, porque Deus, Ele é fazedor de escrever boas novas sobre a nossa vida. Estamos inseridos nessa religião, e dessa religião eu espero chegar aos domingos para que eu possa ir tirar a paz de quem tem paz, do povo de Deus. Você tem paz? Se você não tem paz é porque você não tem Deus. Não, se você é daquela que olha no celular, lá no Instagram, e vê uma postagem lá, fala: essa indireta é para mim, e já perde a tarde, está faltando Deus, filho. Você imagina, em multidões de pessoas que estão no Instagram, essa indireta é para você. Ai, alecrim dourado. A gente posta o que a gente quer. Eu já falo: esse cartão que eu estou dando é para você seguir-me nas redes sociais. Para perseguir já tem o diabo. Se não gosta do conteúdo que tem lá, sai. Não fica ali: ai, pastora, não gosta do que você fala. Sai de lá, ninguém é obrigado a ficar lá, não. Pode sair. Eu estou ali inserida no espiritismo, mas eu escolho aos domingos aquilo que é dito como culto bom. Eu me vestia semi-nua, um shorts curtinho, uma mini blusa, e eu ia na porta da igreja dançar. Eu ficava ali dançando, tentando seduzir pastores e pastoras
homens e mulheres de Deus. Existia um espírito de prostituição que roubava a minha dignidade. Eu já quero declarar nessa noite que você não será uma mulher vulgar, que você não será uma mulher que será tocada de qualquer forma. Não, você é filha amada do Pai. Você vai suportar, a esperar o tempo de espera. Você não vai ficar se vendendo por, pastora, sem ele eu não vivo. O nome dele é oxigênio. Não, porque tem mulher que fala, sem ele eu não vivo, é ar. Não, você vive. Vive sim. Naquele desafio, naquela perturbação de os domingos estar dançando, aquelas pessoas mais religiosas, elas quando me viam seminua na porta da igreja, elas desviavam. Muitos entravam pela lateral da igreja para que não viesse aquela aberração, aquela mulher negra, pobre, suja, aquela mulher que ficava 1 mês, 2 sem tomar banho. Eles desviavam para que não olhasse aquilo. Mas uma menina com o coração limpo, com apenas 6 anos de idade, ela vinha correndo até mim e ela dizia: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu o quanto Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu que Deus, de uma maneira única, Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Sim, morrer na cruz do Calvário para nós que ainda somos pecadores, que ainda estamos em performance da santificação. Mas Deus acreditou tanto em nós que Ele disse: eu dou meu filho antes, para que tu saiba que eu te amo, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que eu faço você ser. Ele vai assui, ele que subindo, ele vai tomada sai tomirebas. Você pode ficar de pé. Ele manda esse tem blusa azul, ele camisa azul. Ele manda chobiada kirra, ele manda sol e tinirefaz. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo uma viagem. Alamanda que molde aqui nirra. Eu vejo você com chave de carro e Deus dizendo assim: é eu que te levo tanto para a direita como para a esquerda. Tu diz assim: Senhor, mas e o sustento? E Deus diz assim: sou eu dono do ouro e sou dono da prata, não vai faltar nada. Aplauda Jesus aí, porque o Espírito Santo de Deus já está na casa. Ele manda chuva da bassaia e isso da que molde essa. Aleluia. Deus cuida, Deus cuida. Naquelas indas e vindas, aquela menina, ela estava falando de um amor sem interesse. Aquela menina estava falando de um amor que, independente do que eu era, ela estava dizendo: se você soubesse o quanto Jesus te ama. Um dia aquela menina chega na porta de casa. Eu já tinha assistido alguns cultos evangélicos. Eu ligava a televisão domingo pela manhã, eu e a minha mãe. A minha mãe, ela tinha o costume de cortar aquelas garrafas de tubaína, assim fazia virar copo. Então ela enchia de gelo, limão, açúcar, fazia aquela caipirinha. Nós sentávamos logo de manhã, café cedo. Sentávamos logo de manhã no sofá, ficávamos assistindo o culto. Alguma das vezes o pastor dizia: se você que está em casa com esse copo de bebida, Deus tem uma palavra para você. E minha mãe dizia: é para nós. Chorava e dá-lhe pique na cabeça. Mas a gente já sabia que era para nós. Nessas indas e vindas, de dança na igreja, de dançando na porta, essa menina profetizando: Jesus te ama. Um dia ela chega em casa. Eu moro bem próximo da igreja, morava bem próximo da igreja. Ela chega na minha casa, ela bate palma e eu vou atender. Ela diz: Sandrão, vai ter culto da minha igreja. Eu falei. Ela falou: e o pastor falou que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para o meu pastor que a minha visita é a Sandrão. Irmãs, se eu conhecesse Jesus, eu falava para ela: o sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para ela, comecei a ficar meio que, o que eu faço? O pastor dela sabia quem eu era, os pais dela sabiam quem eu era, estavam acostumados a ver eu e a minha mãe na encruzilhada, no cemitério, estavam acostumados a nos ver bêbada na rua. Eu falei: o que eu faço agora? Eu olhei para aquela menina, sorri e disse: olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorriu.
Ela feliz, ela diz: então fica tranquila, porque eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Aquela menina é extraordinária. Não, porque aquela menina não é que nem eu, não. Não, aquela menina não é que nem você, não. Aquela menina, ela não falou eu vou porque tem movimento, eu vou porque o profeta está na casa, eu vou porque o artista gospel. Não, tem às vezes que a gente até pega um na cabeça e dá uma que é da congregação cristã, vim buscar uma palavra. Não, aquela menina não era dessa, não. Aquela menina falava assim: eu tenho casa, eu tenho líder, eu tenho pastor, eu vou buscar uma palavra, e aquela palavra que o meu líder falar, é isso que eu vou fazer. A para desse negócio de vez em quando pôr véuzinho na cabeça e ficar disfarçado, paz de Deus, de vez em quando ir na igreja tal, na igreja B. Você precisa ter uma casa. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que não é fácil. Eu tinha um sonho, pastor. Eu não vou falar o nome da igreja, para não ficar feio para mim, porque para a igreja fica bonito. Eu assistia os cultos da igreja e eu dizia assim: eu não vejo a hora de pregar. Parecia que tipo, se eu fosse pregar lá, eu ia subir. Nem sei, bobeira, gente. Não deixa o diabo fazer ninho na sua cabeça. Eu assistia e dizia: ai, eu não vejo a hora de pregar lá. Meu Deus, que vontade de pregar lá. Até que essa igreja ligou: ai, pastora Sandra, minha querida, a senhora não vem pregar aqui? Eu falei: vou, lógico que vou. Oh meu Deus, pode marcar, glória a Deus. Cheguei para o meu pastor toda contente. Falei: pastor do céu, o senhor não imagina, sábado agora, estava avisando ele, né? Sábado agora eu vou pregar em tal igreja. Ele falou: é ceia. Eu falei: eu sei, mas eu tomo no domingo, fique em paz, pastor. Ele falou: não, você tem casa, você não é uma pessoa que não tem morada, você não vai. Eu falei: o demônio está usando meu pastor. Eu falei: olha o que está acontecendo aí. Ele está vendo que é uma porta aberta das igrejas, vão me ver, vou passar no YouTube, vai ser um sucesso. Fui para a ceia bicuda. Eu chorava. Se alguém pensou que é cheio de Deus, é de raiva. Ele falou: bom, perdi minha oportunidade. Liguei para o pastor que me convidou e eu disse assim: eu não vou poder ir. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não pedi para o meu pastor. Me perdoe de eu ter agendado com o senhor sem antes ter falado. Eu estava no processo de começar minha vida de itinerância. Eu falei: me perdoe, foi na inocência. Ele falou: imagina, fique em paz. Pá. Eu fui, sentei, assisti a ceia, chorei, pedi para Deus: me ajuda a perdoar meu pastor. Se eu ficar nessa igreja, eu disse bem assim: se eu ficar nessa igreja, eu não vou evoluir espiritualmente. Porque olha, a igreja que eu frequento, irmãos, se ela tiver 100 membros, ela tem muito. Se ela tiver 100, eu falei: pastor, quer que eu fique aqui nesse mundinho aqui? Eu não vou sair daqui. Olha, se você soubesse o que essa obediência rendeu para mim. Eita, essa obediência, eu já fui para fora do país, já voltei. O pastor que me convidou ligou de novo, falou assim: ó, eu já liguei para o seu pastor falou que você vem. Eu falei: ô glória, ô querida, você quer vencer na vida, você quer se destacar, seja ministerialmente, seja empresarialmente. Primeiro você tem que ter casa, você tem que ter um líder, você tem que ter alguém que te dê um norte, para que você não seja levado pelas suas emoções, mas que você se posicione dizendo: eu tenho onde buscar conselho, eu tenho onde buscar direcionamento, para que amanhã eu possa viver as promessas de Deus na minha vida. O Senhor disse: santificai-vos hoje. Para quê, Senhor? Porque amanhã. Não, Ele não falou no mesmo dia, Ele não falou na mesma hora. Santifica hoje, porque amanhã eu asseguro que eu farei maravilha no meio de vós. Eu estou ali, aquela menina falar: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Ela conversa com o pastor. Quando dá 8 dias, ela chega em casa numa noite de sexta-feira. Naquela noite de sexta-feira, para quem frequenta o terreno Umbanda, é dado como sexta maior, onde os espíritos da linhagem da esquerda atuam com mais potencialidade. Quando aquela menina chega em casa, eu olho para ela e falo: coitada. Ela diz: olha, Sandrão, eu vou na sua igreja porque o meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque o próprio Deus vai comigo. Eu aprendo uma lição nessa: que quem obedece e honra as autoridades espirituais não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, talvez você está dando algumas cabeçadas, mas eu vim para dizer: quem obedece e honra as autoridades espirituais não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Tirando a tua mão, ainda bem que tu levantou a mão. Fica de pé esse casal aí, fica de pé, seus dois lindos. Ele manda coe.
Elebai, Tiomi, Renei, Keni, Resubnes. Se tem uma coisa que foi difícil eu entender, foi o meu chamado. Meu Deus, cada vez que eu estou pregando aqui agora, se você colocar a mão na minha perna, você vai sentir que a minha perna está tremendo, porque eu sei o que é a responsabilidade de falar de alguém tão grande como Deus. Eu sei qual é a responsabilidade de viver uma vida tão santa para representar Deus. Mas Deus está dizendo assim, que a maioria das provas que vocês têm passado é porque vocês não se posicionaram de acordo com o seu chamado. Não, chega de ser mole, chega de ser frouxo, chega de dizer não tenho tempo, não dá. Deus está dizendo, eu te chamei para fazer a diferença no meio do meu exército. Se posiciona hoje, porque amanhã eu faço maravilha no meio de vós. Se é para Jesus também tem glória. Aleluia. Aquela menina, ela chega no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco e a minha intenção é essa. Ela vai ver tanto demônio aqui, vai ver tanta coisa. Ela é via de esquerda, que ela vai voltar e os crentes vão ter que fazer culto de libertação. Ela está no primeiro banco, cortina fechada. Nós colocamos as roupas, começamos a bater tabaco, abrimos as cortinas. E quando nós estamos batendo tabaco, aquela menina que está de joelhos, ela senta e eu percebo que ela está com a Bíblia no colo. Nós batemos tabaco a primeira vez, ou eu vou usar o nome correto, nós riscamos o ponto a primeira vez e nada aconteceu. A mãe maior disse, não, vamos fazer de novo. Jogamos a pólvora no chão, pegamos o cigarro, o charuto, pegamos a pinga no coco, começamos a bater tabaco, riscamos o ponto de novo, nada aconteceu. Vamos fazer de novo, a terceira vez, fizemos a mesma coisa, nada aconteceu. A mãe maior para e ela olha e diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo, fui eu. Ela falou, então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu quero melhorar para você dar um glória bem forte. Não, eu estou declarando que não tem macumba, que não tem mandinga, que não tem feitiço que vai pegar sobre você, pois o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele é maior. Grita bem alto para o céu ouvir, Deus é maior, Deus é maior, Deus é... Eu não entreguei. Eu olhei para aquela menina, eu olhei, estou lá, estou perdida. Se ela parou um terreiro de macumba, os crentes vão acabar comigo. Ela não perguntou para mim o que aconteceu, ela não perguntou para mim como que era. A única coisa que ela disse, eu vim na sua igreja, você vai comigo na minha. Eu fui na igreja, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu creio que eu até recebi a palavra. Eu não entreguei minha vida para Jesus. Pastor, eu segurava na cadeira, à medida que o pastor fazia apelo, quem quer vir para Jesus? Eu lembrava de tudo que eu vivia no terreiro, lembrava da minha vida toda desregrada. Eu falava, eu não posso. E ela, quando brilhando para mim, ela dizia, vem para Jesus. Eu dizia, eu não posso. E saí daquela igreja, nunca mais fui. Mas todas as vezes que eu ia pecar, beber, prostituir, eu lembrava, Jesus me ama. Tem um código especial para você nessa palavra. Talvez você trouxe alguém para a visita e você está dizendo assim, parece que não muda. Eu trago, não aceita Jesus, não sai do lugar. Querido, o mais difícil você já fez. Você já trouxe para ouvir a palavra, você já trouxe para receber. Agora deixa que essa semente que lançou vai crescer no tempo certo e na hora certa. Não, se tem uma coisa que é chata, é sentar com um crente bitolado, é sentar com um crente chato, que fica na cabeça da gente dizendo, não, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Se o diabo não tem a chave do inferno, pergunto eu, o que é que você está fazendo com ela? Sentido. O diabo não tem. A Bíblia diz, garante que Deus está com a chave. Agora tem crente falando, você vai para o inferno, você vai abrir como essa porta? Para com isso. Mais acolhimento, mais amor, mais
mais inclusão, mais empatia. Eu continuei vivendo a minha vida ruim. Num dia qualquer, de uma forma inusitada, a minha mãe, ela recebe um diagnóstico: câncer cefálico. A minha mãe, ela perde os movimentos do lado esquerdo. Ela começa a andar torta. E quando eu terminar, o senhor vai entender o porquê isso. Do lado esquerdo ela começa a andar torta. E o médico fala assim, ó, ela está com câncer e está muito locado, não dá para mexer. Se tirar, ela pode ficar com sequelas. E se não tirar, ela vai ficar com sequelas. E eu estou olhando o médico falar aquilo para mim, e a primeira palavra que eu lembro é: Jesus me ama. A minha mãe vai embora, e o lugar de consolo de bêbado é no bar. Eu vou na fila CRAS da minha cidade. Hoje chama-se CRAS. De primeira é serviço de obras sociais, cesta para pobre. Eu vou lá na fila pegar a cesta básica do mês. Eu estou com a cesta básica do mês na fila. Quando eu saio daquela fila para ir para minha casa, o pastor passa, e ele para e ele diz assim: ô dona Sandra, você vai para sua casa? Eu falei: eu vou, pastor. O pastor fala assim: então daqui a sexta eu vou levar para você. Ele pega a cesta, coloca dentro do carro e vai embora. Eu, no meu pensamento, eu disse assim: mas crente é esquisito, né? Se ele vai indo em casa levar a cesta, por que não me leva? É porque o cristão não coloca qualquer um dentro de casa. Ei, quantas guerras você tem passado porque você tem aberto a casa para todo mundo, tem contado a sua história para todo mundo. Eu mesmo enfrentei uma dificuldade muito difícil como pastora, porque eu não selecionava os meus amigos. Não, eu tenho amigo para tomar café na cafeteria, eu tenho amigo para ir no restaurante, mas para entrar na minha casa é amigo seletivo, é amigo escolhido. Não pode até dizer é homem de Deus, é homem de Deus lá na igreja, mas na minha casa entra quem eu escolho. Ah não, prefiro ser chamada de metida e manter a paz, porque ter um portal aberto e viver uma vida de ruína. Aquele homem falou: não. Eu vejo quantos casamentos são destruídos, pastor. E eu creio que a pastora Carol é uma mulher de oração. Quantos casamentos destruídos porque o marido não escuta a esposa. A esposa fala: para de dar carona para fulano. Aí é coisa da sua cabeça, é ciumenta. Ela vê antes. Ai, mas ela é amiga de trabalho. Mas você é Uber. Tem que entender isso. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Isso aí não é ciúmes, não. Isso aí é zelo por aquilo que Deus te deu. Isso aí é a oportunidade de cuidar daquilo que Deus te deu. Uma boa parte do meu casamento. Olha, é até esquisito eu falar isso, e as irmãs segura aí do jeito que vocês quiserem entender. Uma boa parte do meu casamento foi arruinada porque eu era displicente. O meu ex-marido, eu não sei se eu falar que ele é bonito, ele vai se convencer, mas na época eu achava ele bonito. Corrigindo, porque você sabe que ele já é metido. Se eu falar que ele é bonito, eu aguento ele falando a semana inteira que eu falei dele. Eu fazia o quê? Um culto como esse, hoje tem um culto de festa, eu usava um breque, uma coisa maravilhosa na cabeça. Então eu dizia para o meu marido assim: é maravilhosa que se tornou chifre. Eu usava uma coisa maravilhosa na minha cabeça. Eu dizia para o meu marido assim: vai buscar a irmã lá. Ele falava: vamos comigo. Eu dizia: imagina, amor. Aí eu vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha. Ô, minha linda, vai desarrumada e volta segura do que ficar arrumada e chifruda em casa. Para com esse negócio de fazer seu marido Uber. Ô mulher, para de você ser Uber. Se coloca na posição de rainha desse lar, de provedor dessa casa. O diabo, ele não precisa de porta aberta, ele precisa apenas de uma brecha. E talvez a brecha que você está dando é essa: a brecha da preguiça, a brecha do excesso de vaidade, e esquecendo de cuidar do que é o principal, que é seu marido, que é seu filho, ou vice-versa. Eu era assim folgada. Eu dizia: ah não, vai buscar você sozinho, irmão. Vai estar negrão daquele. Verdade. Aí eu via, e com todo respeito, pastor, quem pegou não foi irmã de fora, não, foi irmã de dentro da igreja, que caminhava comigo, que andava comigo, que orava comigo. Passei várias traições, mas essa foi a pior de todas, porque daí ela tirava foto e ela dizia: aceita que dói menos. Eu tive que aceitar. Se posiciona, mulher.
Você vai esperar terminar tudo, acabar tudo, para daí você querer correr atrás. Eu fiz campanha, subia a monte, descia a monte, gritava e dizia assim: Deus, restaura o meu casamento. Não, permita que seu casamento seja restaurado agora. Permita que seu casamento seja restaurado hoje. Muda suas atitudes agora. Não, você não precisa aprender com seus erros. Aprenda com os erros dos outros. Eu achei tão lindo, pastor, que eu fiz campanha durante 6 meses para o meu ex-marido voltar. 6 meses. 6 meses que eu contei, né? Mas só 2 anos que eu paguei mico. Durante 6 meses. Guarde isso aqui para mim chegar na minha conversão. 6 meses de campanha. Eu me converti por conta da doença da minha mãe. A minha mãe, ela teve um câncer cefálico. Eu sou mãe solteira. O meu filho tem 39 anos de idade. Passei então pela dor do abandono, da pedofilia, por falta de paternidade, por falta de cuidado materno. Depois tive um filho onde o pai não assumiu. Foi uma coisa que não dá para explicar agora. Todas essas dores eu estou enfrentando. E agora minha mãe está com câncer. Quando eu vejo que a minha mãe está com câncer, eu falo: Deus, o Senhor me ama. Esse pastor, ele pega a minha cesta e ele leva embora. E eu vou para o bar. Lá no bar eu estou bebendo, eu estou conversando, falando com as pessoas. E de repente, pá, Deus me ama. Eu entro dentro do banheiro daquele bar. E é a primeira vez na minha vida, com os meus 24 anos de idade, que eu dobro os meus joelhos alcoolizada. E eu digo: Deus, se o Senhor me ama, sara minha mãe. Foi a primeira vez que eu dobrei os meus joelhos e eu me rendi. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão, que todos se renderão na presença do Senhor. Eu me rendi e disse: Deus, se o Senhor me ama, salva minha mãe. Você pode ficar de pé, você que está de blusa preta aqui, ó, aqui, ó. Não sei se ela está com criança no colo. Não está. Está com o cabelo desse lado, atrás da senhora. Relemanda sub, relemai do sei que me refaz. Naquele momento eu senti que o amor da minha mãe, que o amor dos homens que deitavam comigo, não era maior do que o amor de Deus. Relemanda serra, que debossi renei que ni refobia. Eu vejo Deus quebrando uma dependência emocional. Porque tu diz assim: parece que se eu perder, eu não vou suportar. E o Eterno está dizendo: você só depende de mim. Sou eu que sou o teu alicerce. Sou eu que sou o teu rumo, a fonte da tua estrada. Relemando debácia de nirefobia. A depressão tentou acabar contigo, mas tu de uma maneira extraordinária se levantou, se refez. E o Eterno diz: as dores do passado não vão tirar a sua alegria do presente. Você supera, diz o Senhor. Oh, aleluia. A minha mãe, eu saio daquele bar bêbada. A minha mãe, ela tinha ido no mercado comprar o seu litro de pinga. E ela vem em casa com o litro de pinga, arrastando, né? Com o litrão de pinga. Eu chego em casa. Vamos esquecer a pinga lá. Eu chego em casa. Quando eu chego em casa, minha mãe fala para mim assim: o pastor deixou a cesta sua aqui. Quase que eu esqueço disso. O pastor deixou a cesta sua aqui. Eu falei: mãe. Ela falou: você já viu a vida daquele pastor? Eu falei: não. A minha mãe nunca tinha ido na igreja. Nunca, nem na porta. Ela disse assim: ó, filha, aquele pastor tem 3 filhos. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele leva ele até o portão. Eles se beijam. Os filhos dele fazem não sei o que, a paz do Senhor. É uma família linda. Eu senti 2 pés rapados de dar cesta para o pastor. Eu falei: mãe, pobre ajudando o pobre. Ela falou: eu senti, filha. Aquela mulher que estava torta, debilitada, com câncer, nós passando necessidades. Ela falou: eu senti. Eu bêbada, seminua, pego a cesta. Eu levo lá na igreja, chamo o pastor. O pastor morava no fundo da igreja. Ele vem vindo no corredor. Quando ele está chegando perto de mim, ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Olha que algo tremendo. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele vai te avisar antes.
Tudo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, Ele vai te preparar antes. Não, Deus não vai te pegar desprovido e nem desprevenido. Ele está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida, eu vou te avisar antes. Aquele pastor disse: Deus já tinha dito que você vinha. Ele pega a cesta e me chama para dentro. Ele me chama, coloca dentro da igreja, e ele fala: espera um pouco que nós queremos orar por você. Ele chama a sua esposa, chama os seus filhos, e ele fala: você dobra o seu joelho, porque nós queremos orar. Bêbada, eu dobro os meus joelhos. Eu só lembro disso: Senhor, está aqui a sua filha. Quando eu me vejo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu saio daquele lugar transformada. Uma mulher que entrou cheirando álcool, cigarro. Eu saí sem vontade nenhuma de fumar, sem vontade nenhuma de beber, dizendo: Cristo vive, e mudou a minha história. Querido, talvez você está achando que o que Deus vai fazer na tua vida vai demorar, mas o que Deus vai fazer na sua vida vai ser de repente. Eu entrei drogada, alcoolizada, bêbada, e saí transformada pelo poder da palavra. Por quê? Porque Deus me ama. Eu cheguei em casa limpa. Não, limpa. Eu cheguei em casa, o meu andar era diferente. O meu jeito de falar com a minha mãe foi diferente. Elemaia soube nessa. Elemando fúbia, dá que me refaz. Não é fácil ser mãe, porque gerar na barriga traz emoções, mas depois que sai da nossa barriga, se não é nós, Deus está dizendo: eu tenho visto, ouvido o que tu diz todo dia. Ou decai, Maia soube nessa. De uma maneira única e especial, eu vejo Deus visitando alguém de dentro da tua casa. O Deus está dizendo: tu vai falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não vai ficar nenhum de fora. Lamando, rebaia, subnécia. Tu olha e diz: eu vejo as minhas filhas aqui, mas falta um. E Deus está dizendo: faltava, porque eu já cheguei lá, e eu puxei com o meu anzol e trago. Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, diz o Senhor dos exércitos. A única crente em casa sou eu. A minha mãe sou eu naquela hora, tá? A minha mãe, ela ia na porta da igreja. Na porta da igreja, quando eu estava passando o processo da conversão, ela ia lá, e a igreja é daquelas que levanta o coração, já sabe, né? Levanta as irmãs, levanta os irmãos, levanta a mocidade. Quando falava levanta as irmãs, eu escutava minha mãe lá atrás: ah, quanta querendo segura na mão de Deus. Eu falava: meu Deus, eu não aguento. Liberta minha mãe, torta, segura na mão de Deus. Eu falei: Deus, me ajuda, faz alguma coisa pela minha mãe. O pastor olhou para mim e ele falou assim: olha, filha, já que a sua mãe não entra, nós vamos na sua casa. Como é gostoso quando a gente tem um pastor que se preocupa com a gente, né? Como é bom quando a gente tem um pastor que ele não quer só os nossos frutos, mas ele quer ver a nossa família centralizada na casa do Senhor. Eu achei tão lindo quando o Senhor pregou, porque o Senhor disse assim: não é o que você tem, não é o que você oferece, mas é o que Deus é em você. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: o que eu falo? Moisés estava dizendo: eu não vou dar conta. Ele falou: não precisa falar nada, digo: eu sou, me enviou. Aquele homem falou: eu vou. Pegou as irmãs do ciclo de oração. A minha mãe tinha comprado um litro de pinga, deixado atrás do botijão de gás. O litro de pinga estava lá lacradinho, bonitinho, guardado atrás do botijão de gás. No dia do culto, minha mãe falou: vou beber. Eu falei: mãe, não bebe. Não bebe porque a igreja vai vir aqui hoje. E se tem um lugar que tem mulher cheirosa, é na igreja. A minha mãe questionou, topou. Quando a igreja chegou, o pastor pregou a palavra. A minha mãe chorou, porque a palavra emociona. Minha mãe chorou. Quando acabou o culto, a minha mãe disse, o pastor fez o apelo, minha mãe falou: não quero aceitar Jesus. Quando o pastor vai embora,
A minha mãe fala: graças a Deus que esses crentes foram embora. Eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Aquela mulher torta vai até o botijão de gás, onde ela tinha colocado o litro de pinga dentro de um saco de papel lacrado, sem abrir. Quando ela pega o litro de pinga, que ela segura, do jeito que ela colocou, o litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe começa a chorar e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Ei, sabe o que eu estou dizendo? Vai chegar sinais de milagres na tua casa. Vai chegar de milagres, sinais de milagres no meio da tua família. Não vai, você não vai nem precisar se apresentar. Os seus parentes vão dizer: quem é o Deus que você serve? Quem é? O Deus, o meu Deus é o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A minha mãe, ela aceitou Jesus ali, chorando. Eu tinha 2 anos. Segundo ano. Era adulto, tinha segundo ano. Minha mãe era analfabeta. O meu pastor, ele chegava na igreja e dizia assim, ó: que o beneplácito do benevolente e inefável graça. Eu com segunda série, minha mãe de joelho ali. Eu falei: mãe, olha, o beneplácito vai vir falar com a senhora, mas eu não sei orar. Falei: a senhora dorme, que amanhã cedo o pastor vem orar para a senhora. Eu não sabia o que era beneplácito. Eu fico preocupada quando os pastores começam a inventar uns nomes difíceis para a gente. Não, fala: Deus é bom, Deus é misericordioso, beneplácito é benigno. Custa falar, ele é do bem. Falei: mãe, dorme, não mexe em nada. E o medo do inimigo pegar ela? Falei: nem se mexe, que amanhã cedo o pastor vem orar pela senhora. Minha mãe dorme. Eu morava numa casa de 3 cômodos, e eu não sei se vocês conhecem um móvel que é chamado triliche. A maioria conhece, né? É como uma beliche, só que tem uma cama lá que puxa. Minha mãe dormia na cama normal, meu filho em cima e eu nessa cama que puxa. Na madrugada, eu acordei durante 3 vezes vendo cortina mexer. E eu falava, aquela inquietação. E o meu pastor, ele dizia para mim assim: olha, quando você acordar de madrugada, vai orar, porque Deus quer falar com você. Não, eu vou deixar essa senha para você. Quando você acordar de madrugada, não é para olhar o WhatsApp. Chegou a mensagem no WhatsApp, é notícia ruim. Quando você acordar de madrugada, não é para comer bolacha. Não é para beber Danone. Não, é para você orar. Acordou de madrugada, já aproveita e ora. Não, outro dia eu acordei de madrugada, estava fazendo filhado de feijão. Falei: o sangue de Jesus me repreenda, já estou com 180 quilos quase. Ainda vou comer feijão essa hora. Vou orar. Eu fui orar. Quando eu estava orando, meu Deus falou para mim assim: você acredita em libertação e salvação? Eu continuei orando. Deus falou: você acredita em libertação e milagres? Eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Eu não tinha entendimento. Quero deixar claro, eu não tinha entendimento que o maior milagre é o milagre da salvação. Não, o maior milagre não é você ser curado. O maior milagre não é você o seu casamento ser restaurado. O maior milagre não é você gerar um filho. O maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é Deus tirar você da escuridão do pecado e trazer para o clarão, para a claridade do Evangelho. Eu não tinha noção. Eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou: então levanta e vai orar pela sua mãe. Eu cheguei perto da minha mãe e eu falei: Deus dos céus, eu tinha 40 dias de crente. Santificado seja o teu nome. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Na crise convulsiva, minha mãe vomitou uma bola, uma coisa aquosa. Eu saio correndo, chamo o meu pastor. O meu pastor chega em casa, minha mãe está toda torta, babando. Meu pastor ora, estoura aquela bola. Sai um odor terrível, um fedor terrível. Minha mãe começa a gorfar. Chegou libertação e salvação. Então eu declaro no nome de Jesus que chegou libertação e salvação para a tua casa. Pela manhã, quando eu acordei, a minha mãe estava fazendo café, cantando, e com 15 pontos aonde tinha
o nódulo do câncer. Deus curou a minha mãe do câncer. Deus cura câncer. Deus faz milagre. Deus muda diagnóstico. Deus é aquele que prova só para modelar você, para você dizer: eu conheço um Deus que liberta, que salva, que cura e que transforma. Minha mãe morreu no ano de 2017. O ano de 2017, no culto da virada, de 16 para 17, meu Deus falou para mim assim. Minha mãe chegou até mim e ela colocou a mão no meu ombro e ela disse assim: filha, Deus está te pedindo um cântico. Eu dei um sorriso e falei: mãe, a senhora sabe que eu não sei cantar. Ela falou assim: canta, filho, porque o hino que você cantar vai ser o que você vai viver em 2017. Eu levantei no automático e cantei: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Se quiser levar tudo que tenho. Na hora, o profeta levantou e falou: posso? Eu comecei a chorar. Eu senti que Deus ia tirar minha mãe. No ano de 2017 eu perdi tudo. Eu perdi ministério, meu caráter. Dentro de mim nasceu um complexo de inferioridade. Eu dizia: não deixa o inimigo fazer isso com você não. Eu dizia: eu só estou passando por isso porque eu sou preta. Deus nem sabe que você é preto. Ele sabe que você é a imagem e semelhança dele. Pastor, as pessoas chegavam na casa da minha mãe. O meu marido já tinha ido embora. As pessoas chegavam na casa da minha mãe e diziam assim: ah, e essa garrafa aqui é da sua mãe, né? Eu dizia: é, se você olhar você vai lembrar dela, eu vou levar embora. Quando me viu, tinha só um colchão de solteiro em casa e dores. Eu era uma pastora de uma igreja física. Estou deitada naquele colchão, faço uma corda e eu falo: eu vou me matar. Todos os dias na porta da minha casa aparecia uma jovem convertida, nova convertida. Ela dizia: pastora, abre a porta, eu trouxe comida para você. Pastora, abre a porta, eu quero limpar a sua casa. Ah, essa nova convertida, um dia ela chegou em casa, ela disse assim: pastora, levanta, porque a senhora vai pregar hoje. Chegou um convite, é meu primeiro convite para pregar fora. Eu falei: eu não quero pregar, eu quero morrer. Essa menina pegou água, deu banho em mim na cama, vestiu minha roupa e falou: você prega hoje e morre amanhã. Marina, eu te amo em Cristo. Obrigado por tudo que você tem feito pela minha vida. Talvez vocês olhem para a Marina e falem: mas a Marina não sapateia, a Marina não canta, a Marina não prega, mas ela é uma verdadeira amiga. Ah, eu creio que metade do meu ministério permaneceu de pé, porque Deus colocou uma pessoa confiável para dizer: você está sangrando hoje, pastora, mas amanhã tudo vai mudar. Ei, querido, fique perto de pessoas que mesmo quando veja você sangrando, diga: vai mudar. Marina era nova convertida. Quem ela conhecia? A pastora Sandra, a pastora dela. Aquela mulher que tinha perdido marido, perdido igreja, perdido filho. Mas ela dizia: é minha pastora. Ah, eu não sei qual é o nível de amigo que você tem, mas tomara que você tenha amigos que, independente do que você esteja vivendo, ele possa dizer: é meu amigo. A cidade toda rindo de mim, pessoas tirando foto, dizendo: aceita que dói menos. Agora sim fulano está com uma esposa bonita. E Marina ali do meu lado dizendo: vai ficar tudo bem, vai dar certo. Não, essa dor vai passar. O que eu tinha era Deus, Marina e o cartão de crédito dela. O cartão de crédito dela, ela pegava o carro, alugava carro, nenhuma de nós duas tinha carro. Ela alugava, ligava, os pastores ligavam, falavam: traz a pastora Sandra para pregar. Ela falava: trago sim, eu vou ver quanto que sai o aluguel do carro. Ela ia lá, via, alugava o carro com o cartão de crédito dela. Eu pregava, aí os pastores davam oferta, a gente pagava o aluguel do carro. E foi assim que nasceu o ministério pastora Sandra Alves. Foi assim que nasceu uma mulher determinada que disse assim: eu posso falar,
Eu posso falar das minhas dores, porque Deus curou minhas dores. Eu posso falar das minhas quedas, porque Deus me levantou das minhas quedas. Talvez para alguém olhar e dizer: uma pastora colocou uma forca no quintal de casa, é porque eu achava que para mim não tinha jeito. Mas a verdade, Deus estava escrevendo uma nova história. Oh querido, Deus te trouxe nesse culto à noite para dizer: tem jeito sim, eu ainda estou escrevendo a sua história. Deus está escrevendo. Sabe o que mais que eu acho e achava lindo? Que aquela mulher que tinha uma forca para se matar, aquela mulher que não pensava em comer, não pensava em tomar banho, não pensava em viver. Marina chegava comigo na igreja, ela sentava no primeiro banco. Eu pregava, eu via a admiração que ela tinha da pastora Sandra. Oh querido, não perca admiração por aqueles que você ama. Talvez é só um tempo de deformidade, daqui a pouco vai voltar melhor do que era. Não perca admiração por aqueles que talvez um dia teve perdas, processos na vida, e você vai dizer: poxa, eu gostava de alguém. Porque quando você investe em alguém, Deus também investe em você. Deus ressignificou a minha vida. Deus mudou minha vida de uma forma tão extraordinária que eu confesso que eu não sei nem explicar. Deus disse para mim assim: ó, eu vou mudar a sua aparência. Deus falou: vou dar um carro, mas o carro ele me deu um carro. Eu vou deixar o carro à parte. Mas Deus disse para mim: eu vou mudar a sua aparência e vou te dar uma cadeira de honra. O que eu estava vivendo não era só vergonha. Não tinha a olhos humanos, não tinha como Deus fazer nada por mim. Deus, Ele permitiu que eu tivesse um derrame facial. Todas as vezes que eu sinto a minha boca torta, eu lembro da minha mãe, que ela passou por esse processo. Deus permitiu eu perder um pouco do movimento dessa perna. E por último, Deus me deu uma doença chamada alopécia, onde eu tenho grande queda capilar. Eu lembro que quando começou a cair o cabelo, eu dobrei meus joelhos e falei: Deus, o Senhor vai mudar a minha aparência ou o Senhor vai me deformar? E Deus falou: eu prefiro você quebrado na minha mão do que inteiro na mão do diabo. Todos os dias eu lembro de onde Deus me tirou. Todos os dias eu lembro dos processos que eu passei. Todos os dias que eu acordo tem um hino de louvor, de gratidão, porque Deus me escolheu para viver o extraordinário dele aqui na terra. Não foi fácil aceitar. Eu lembro que logo que eu fiquei careca, eu usei turbante. Depois eu comecei a usar lace. Um dia eu estou com a lace no sofá e estou orando no outro. Tem que contar para vocês entenderem. O meu neto, ele chega em casa e ele fala para mim assim: vó, em casa tem um costume, não se tem aniversário em casa, só tem Natal. Ou só tem Natal ou só tem aniversário. Os dois não dá, o dinheiro não dá para os dois. Aí naquele dia você fala: o que você quer ganhar? Meu neto chegou em casa e falou: vó, no Natal eu quero ganhar um drone. Não é esses drones chique, caro não, drone de criança. Eu falei: tá bom. Quando chegou o Natal, eu fui lá na papelaria, comprei o drone para ele. Ele está lá brincando com o drone, estou trabalhando. Quando eu chego em casa, o drone está subindo baixinho, ele não sabia brincar. Eu ferida, e quem é ferido? Eu olhei para ele e falei: você é burro, você não está vendo que não é assim que brinca com o drone? Passei a mão no controle, peguei o drone, o drone subiu. Deve estar aqui em Buritama, porque nunca mais ouvi. Está aqui, nunca mais ouvi, ficou só o controle na minha mão. Enquanto o drone ia subindo, o meu neto olhava na minha mão, olhava para o drone, olhava na minha mão, olhava para o drone. Eu falei assim: pelo amor de Deus, não chore. Amanhã mesmo a avó compra outro drone para você. No outro dia eu fui e comprei outro drone e dei para ele. Não pergunte para mim a cor desse drone, nada, não vi a caixa. Quando meu neto me viu chorando, eu sem cabelo, chorando, perda, sozinho, sem minha mãe, o pai dele afastado de nós, ele chegou perto de mim, eu de joelhos, ele colocou a mão sobre o meu ombro. 8 anos de idade ele tinha na época. Ele disse assim: vó, eu acho que a senhora não é crente. Eu olhei para ele e falei: ô filho, você viu a avó dar mau testemunho? Ele falou: não, é porque quem é crente confia em Deus. Deus falou que ia mudar a sua aparência.
Se Deus falou, por que a senhora não aceita a sua careca? Sabe qual é o problema da senhora, avó? Que a senhora está preocupada com a altura do drone. Mas não é importante o quanto o drone voa, o importante é onde está o controle. Talvez você está preocupado, eu preciso subir mais, eu preciso ter mais. Não, não é isso. O que importa é quem está com o controle na mão. Se o controle na mão estiver na mão do dono, que se chama Deus, você não perde a direção da tua vida. Você não anda à deriva. Você diz, eu tenho um dono, eu tenho um Deus que controla toda a minha vida.